Acerto com Caio Jorge. Venda de Carrascal. Chegada de novo reforço. Tudo isso e muito mais no detalhe para você que me acompanha a partir de agora, aqui no meu, no seu, no nosso canal Gustavo Henrique Dando Choque. É sempre um prazer inenarrável estar com você. Vem comigo, nação rubro-negra, chega com tudo que eu tenho muita, mas muita notícia para você a partir de agora. E a sua presença, a sua participação, ela é decisiva, é importantíssimo para mim que está aqui no canal. Primeiro, eu já quero saudar toda a nação rubro-negra, sem precedente. Foi um ano incrível, foi um ano maravilhoso. Vocês sabem quantas visualizações, graças a vocês, nós alcançamos? 100 milhões de visualizações ao longo desse ano. 100 milhões de visualizações. É uma coisa impressionante, cara. É impressionante o carinho de vocês. Eu tô, evidente, contando as visualizações totais, né? Então, assim, sabe, é um carinho de cada um de vocês impressionante. Eu fico lisonjeado onde encontro. Ontem mesmo estava no grupo Flamengo Família, do meu parceiro Hugo. Pô, muito legal. O Fernandão da farmácia Povão, lá de Volta Redonda, ele não perde um vídeo do Choque. Falou pra mim: Choque, eu não perco um vídeo teu. E eu abraçando o Fernando da farmácia Povão, eu tô abraçando toda a imensa nação rubro-negra, todos vocês. Nós estamos chegando na reta final, no fim do ano. É muito legal essa participação, essa presença de vocês aqui, pra gente realmente debater, pra gente realmente falar sobre as coisas que vem acontecendo, que estão acontecendo. É realmente um momento daqueles ímpares, um momento daquele filé bonito para que todos nós possamos estar juntos. Mas eu acho que todos estão ávidos mesmo, pelas informações do Flamengo, e eu não estou com poucas não, eu estou com muitas, mas muitas notícias do Flamengo para você que está ligado. Olha, é o que eu estava falando. Esse fim de ano ele está mais ativo do que nunca. É impressionante o volume de notícias que estão acontecendo no Flamengo. Uma coisa de outro mundo. E hoje pela manhã desembarcou no Aeroporto Internacional do Galeão o zagueiro Vitão. Depois de muita conversa, muita negociação e mais de um ano de interesse, Vitão chegou ao Rio de Janeiro para realizar os exames médicos e assinar o contrato com o Flamengo. Um jovem jogador, já conhece o Boto, esteve com ele no Shakhtar, trabalharam juntos. Fabinho Soldado foi decisivo para a finalização da negociação, ele que chegou na reta final e veio com tudo. Ele que mandou ver, então é um cara importantíssimo nesse negócio. E também o Internacional já estava recebendo notificações da FIFA. Pô, não tinha necessidade do Inter continuar empurrando isso com a barriga, cara. Deixar para depois, para ver o que vai acontecer, como é que vai ser. Não tinha necessidade nenhuma. Só para explicar para vocês, o Flamengo pagou à vista, o Flamengo pagou hoje à vista 5,5 milhões de euros. Ou seja, antes de terminar a temporada, o Internacional de Porto Alegre recebeu um presente. Na verdade, dois. Um Pix de 35 milhões de reais do Flamengo e foi abonada a dívida de 4,7 milhões de euros, já com correção, com juros e tudo. Ou seja, para o Internacional, foi um grande negócio. Ah, o Vitão é bom. O Vitão é bom, mas o Vitão não faz chover não, gente. Se o Vitão fizesse chover, ele já estava na seleção, era titular da seleção brasileira há muito tempo.
O Vitão é um bom jogador. O Vitão é isso aí. É o que o Flamengo fez. Vitão é um jogador de 10 milhões de euros, 40 milhões de reais, 45 milhões de reais, e lamba o beiço. Tanto é que ele chega ao Flamengo com a missão de ser um reserva de luxo. Porque os titulares da zaga a gente já sabe muito bem quem são. Léo Pereira e Léo Ortiz. E o primeiro reserva é o Danilo, que agora começa 2026 completamente diferente de 2025. E por que começa diferente? Porque ele começa como sendo o cara que fez o gol do título do Flamengo na Libertadores. O peso é outro. A motivação, o mental do cara é outro. O cara entra de um jeito diferente. O cara vai entrar realmente, sabe, numa condição superior, numa condição daquelas imperdíveis, daquelas que todo mundo quer. Então eu fico muito feliz, fico muito satisfeito de ver que o Vitão chegou, largou as férias no Nordeste, mas isso aí também tô tranquilo, porque o jogador chegou cedinho, dá para fazer os exames. O que não der para fazer hoje, ele vai fazer amanhã de manhã, e aí finzinho da manhã embarca pro Nordeste de novo, e depois só volta no dia 12, que inclusive, eu não sei se eu tinha trazido aqui essa notícia para vocês, o Flamengo se reapresenta no dia 12 de janeiro, às 9 horas da manhã. Então, assim, essa situação do Vitão, para mim, tá superada. É jogador do Flamengo. O Flamengo só faz o anúncio oficial depois do exame médico. Agora, vamos lá. Sobre a situação envolvendo Jorge Carrascal, como gostam. O que acontece? O Flamengo considera o jogador importante. O Flamengo entende que o jogador tem potencial, reconhece que se valorizou no Flamengo, prova disso que o Olympique de Marseille está em cima. Só que o Flamengo tomou a decisão. E no meu modo de ver, a decisão que o Flamengo tomou foi acertada. 30 milhões de euros é o valor da venda do Carrascal, caso o Olympique de Marseille queira pagar. 30 milhões de euros. Carrascal está valendo na conta do Flamengo 200 milhões de reais. E, ao meu ver, faz muito bem. É realmente uma conta certa essa aí. 200 milhões de reais. Uma bela de uma pedida, um jogador que se valorizou. Agora, o que está acontecendo é que o Olympique de Marseille já está em 25 milhões. Ou seja, o Olympique está bem perto do que o Flamengo deseja para o atleta. E isso aí é sempre uma questão que traz um certo perigo, né? Porque está muito próximo. Quem bota 25 milhões de euros, será que não sobe mais 5 e bota 30? Então, essa é a questão que eu me pergunto e nós temos que analisar nos próximos dias, nos próximos atos, para ver como de fato vai ficar essa situação. Eu sou muito claro com relação a isso. O Carrascal é um jogador que tem a minha confiança, e eu acho que tem a de vocês também. É um jogador de extrema categoria e qualidade, acho que não se duvida disso. Gosto muito dele. Agora, nós temos no futebol o mercado da bola. E eu acho que 200 milhões de reais está muito bem pago por ele. O Flamengo pagou 15. Então, assim, eu acho que se a proposta chegar, não vejo por que não negociar o jogador. O John Arias está aí pertinho. Daqui a pouco está aparecendo aí no Flamengo. É um jogador importante também, joga na faixa de campo do Carrascal, pode jogar. Então, assim, eu sinceramente, não me apoquento com isso. Acho que o Flamengo faz bem de subir a corda para 30 milhões e aguardar para ver como é que vai ser. Se vai ter, se o Olympique vai botar o pé na mesa ou não, né? Sobre o Caio Jorge, eu vou ser muito direto para vocês. Proposta de negociação. Acerto por Caio Jorge. O acerto está pronto.
O jogador sabe que vai ganhar 2,3 milhões no Flamengo. E aceitou. Sabe quanto vai ganhar. Acerto com o Cruzeiro. Agora vem 30 de euros mais o Cebolinha. Porém, existe a possibilidade de, além de 30 de euros mais o Cebolinha, o Flamengo colocar o Vinha na parada. Então, é uma questão de ajuste fino com a direção do Cruzeiro daqui para frente, para a gente saber como é que a coisa vai ficar, como é que o negócio vai ser finalizado. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte, é um jogo de paciência, o Flamengo está mais vivo do que nunca nessa negociação e vamos combinar, Caio Jorge é jogador de seleção brasileira. Agora, nos planos do Felipe Luiz, eu vejo o jogador crescendo muito mais. Essa negociação do Caio Jorge eu acho ela boa para todo mundo, sem brincadeira. Ah, mas peraí, mas o Cruzeiro vai perder o artilheiro do Brasileiro. Amigo, o Cruzeiro vai perder o artilheiro do Brasileiro e o Gabigol tá lá fazendo o quê? Tá no banco do Caio Jorge, vai jogar. O Gabigol tem condições de fazer uma temporada igual o Caio Jorge fez. Eu não tenho dúvida disso. Ou alguém aqui tem dúvida que o Gabigol é goleador? Em que pese isso até seja um problema do Cruzeiro, não seja um problema nosso. Mas eu reitero que eu acho que para o Cruzeiro é uma boa negociação. E para o Flamengo, por que que é? Porque o Pedro não tá aquela coisa, né, gente? Vamos combinar que o Pedro é nosso camarada. O esforço do Pedro em voltar me comove sempre. Mas a verdade é que o Pedro não tá com aquela bola toda. Eu não tô sentindo o Pedro com aquela pressão, não. Ah, mas durante a temporada ele pode ter, a pressão pode aparecer. Não, aí é outro papo. Aí é outra parada. Eu tô falando é de agora. Agora eu não tô vendo o Pedro com essa pressão toda. Mas cena dos próximos capítulos. Nação, tá limpo, tá falado. Qualquer momento eu volto. É com muito mais informações para vocês. Um beijo.